Saudações, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando agora a palestra pública online da Sociedade Teosófica, que é uma live que acontece sempre aos sábados a partir das 18 horas, aqui no ambiente virtual da Sociedade Teosófica, com transmissão ao vivo para todo o Brasil, e é o espaço onde nós convidamos e trazemos nossos irmãos teosofistas de todas as partes do Brasil para compartilhar conosco seus estudos, pesquisas, reflexões, percepções, vivências acerca da teosofia e também assuntos afins, como filosofia, religião e ciência. E para aqueles que estão vindo pela primeira vez, que chegaram hoje no canal, que ainda não sabem o que é a Sociedade Teosófica, eu só gostaria de dizer brevemente que a ST é uma organização internacional. Nós estamos presentes em mais de 60 países, tem por princípio a liberdade de pensamento e como principal objetivo formar um núcleo da fraternidade universal da humanidade, sem qualquer distinção de gênero, etnia, opção religiosa ou condição social. A ST aqui no Brasil está vinculada à Sociedade Teosófica Internacional, com sede em Adyar, Chennai, na Índia. Foi fundada no ano de 1875 por Helena Petrovna Blavatsky, Coronel Olcott, entre outros fundadores. Aqui no Brasil, a ST já possui mais de um século de fundação. A sede fica em Brasília, mas nós temos lojas e grupos espalhados em todas as regiões do Brasil. E se você quiser saber se tem alguma loja ou grupo de estudos próximo à sua casa, basta acessar o nosso site, que vai ficar aqui na descrição desse vídeo, e lá nós disponibilizamos os contatos e os endereços das lojas e grupos. Bom, sem maiores delongas, eu já vou trazer aqui o nosso convidado de hoje. E o tema da palestra de hoje, olha só que interessante: a senda da plenitude, mitologia e transformação pessoal. E quem vai proferir essa palestra é o nosso querido irmão Marcos Queiroz. O Marcos reside em Salvador, na Bahia, é arquiteto, professor universitário, é membro da Sociedade Teosófica vinculado à Loja Cutume, em Salvador, Bahia, e um grande pesquisador e estudioso de ocultismo. Inclusive, ele tem um canal no YouTube também, onde ele divulga seus estudos, suas pesquisas, suas dicas de livros, e eu convido a todos a também se inscrever nesse canal. Bom, seja bem-vindo, Marcos, e a partir de agora eu passo a palavra a você para falar, para expor o tema de hoje. Olá, Márcia. Olá, pessoal. Olá a todos que estão aqui assistindo esse vídeo. Eu fico muito feliz de estar aqui novamente. Fico muito grato por ter sido convidado para ocupar esse momento aqui de reflexão, um momento muito importante. É um dia em que a gente tem vários eventos, né, à tarde, à noite, mais tarde tem também. Então, eu acho que é bem legal para poder enriquecer o nosso fim de semana e aproveitar também esse momento sagrado com as pessoas todas numa vibração especial como a da Semana Santa, todo mundo vibrando com a energia de família, energia de agregar, de assim, do amor, né, do afeto com familiar e de amizade. Então, assim, esse tema eu fico muito feliz de trazer. Primeiro porque é de um autor que eu gosto muito, né, e que tem muito a ver com os temas estudados aqui por nós teosofistas, que é Joseph Campbell, e o livro que serve de inspiração para essa palestra é esse aqui, recentemente lançado, foi lançado no ano passado, 2024, né, Na Trilha do Entusiasmo, Mitologia e Transformação Pessoal, da editora Palas Atenas. Mas, assim, a gente, quando começar a exibir os slides, vocês vão ver que tem algumas ressalvazinhas, inclusive com o próprio título, vocês veem que, por exemplo, o título foi diferente, porque, de certa forma, eu não concordo muito com o título que foi dado, mesmo não considerando que chegaria a ser um erro. Achei que os tradutores são muito, assim, competentes e fizeram até uma página inicial, algumas páginas iniciais falando sobre a própria tradução, a dificuldade que é essa tradução, mas o que eu posso adiantar a vocês desse livro, antes de começar a exibir os slides, é que trata-se de um livro que tenta reunir praticamente 21 anos de palestras de Joseph Campbell, falando sobre mito, né, um dos maiores mitólogos do, Brasil, do mundo, né, e que conseguiu, inclusive, agregar informações de vários outros autores, entre eles o próprio Jung. Ele é um dos que utiliza muito o Jung nos estudos dele, tem algum conteúdo
além de Jung, discordante de Jung, mas a boa parte do que ele transmite é concordando e utilizando também os conteúdos de Jung. Agora, a dificuldade de tradução que eu me referia há pouco é justamente porque, pense aí numa palestra que foi proferida, né, ao longo de vários anos, com um linguajar, com até, em algumas vezes, como os tradutores falam, às vezes utilizando gírias para falar de povos antigos, de visitas que ele fez em várias culturas, vários povos, entre aspas, primitivos, vamos dizer assim, estudando as mitologias desses povos e tentando traduzir para os tempos de hoje uma coisa que foi uma vivência que nós não tivemos, numa realidade completamente diferente da nossa, porque era uma realidade de conhecer o mundo, tentar explicar o mundo, dentro de um conteúdo que era ainda muito restrito, aprendendo com a natureza, aprendendo com o mundo à sua volta, o que eles enxergavam, o que eles tentavam interpretar do mundo, e tudo isso ele tentando explicar nas palestras, e ao longo de 21 anos, muita coisa também foi se transformando, e eles tiveram toda essa dificuldade. Agora, mesmo assim, é uma riqueza enorme, e o conteúdo que ele traz, e o que eu também adianto a vocês, que este livro ele está fazendo parte de uma coleção, todos eles com esse mesmo formato, mudando só a cor, aqui é azul, aí depois tem outras cores e tal, se chama Collected Works, né, que está sendo chamado aqui no Brasil como obras coletadas, né, de Joseph Campbell, e por enquanto só tem 4, mas vai sendo lançado aos poucos todas elas, e eu sugiro a vocês que aos poucos também analisem se interessa a vocês, mas eu acho que vale muito a pena, porque é um autor que, inclusive, ele traduz numa linguagem bem fácil de entender algumas questões, alguns temas junguianos, que se vocês forem buscar nos trabalhos de Jung, talvez precisem de várias obras, e ele, quando traz isso para a abordagem da mitologia, ele consegue justamente resgatar o que mais importa para aquilo que ele está abordando naquele momento, então acaba sendo um aprendizado com uma prática e com um conteúdo de mitos diversos para que a gente possa aprender um pouco mais sobre esses conteúdos, né, psicológicos e de tantos outros aí. Vou começar aqui a compartilhar com vocês os nossos slides, né? Então, deixa eu aqui minimizar isso aqui para ficar mais fácil. Bom, acho que vocês já estão vendo aí, né? Eu até fiz pequena página inicial que eu sempre faço, né? E que eu separo sempre um texto síntese, assim, uma citação síntese, que é do próprio Joseph Campbell, e o que eu escolhi aqui para esse cartaz é: o momento crucial é aquele em que a verdadeira mensagem de transformação está prestes a surgir. No momento mais sombrio surge a luz. Então, veja aí que nós temos, na verdade, no universo um mecanismo, né, vamos dizer assim, temos assim a natureza do universo, a natureza da alma, a natureza da psique humana, ela traz já uma série de mecanismos, de contribuições, de ferramentas, para que quando a gente mergulha no estado mais sombrio da nossa alma, numa condição mais sombria, a gente encontra uma solução, porque a solução está presente dentro dessa escuridão, porque muitas vezes mergulhar na escuridão é mergulhar no nosso eu mais íntimo, é mergulhar naquilo que a gente está reprimindo, é mergulhar no nosso inconsciente e fazer esse consciente ter luz e passar a deixar de ser tão sombrio, deixar de ser tão assim perturbador e tão que diminuindo o transtorno que poderia causar o fato de certos conteúdos estarem na escuridão, né? Então, começamos com isso e podemos dizer logo de cara assim, que esse aqui é a capa. Eu vou criar aqui um ponteiro para ficar mais fácil. Então, essa aqui é a capa original, né? Tá vendo aqui escrito Collected Works. Na nossa versão não tem esse texto aqui, mas tem exatamente o desenho bem próximo desse que está aqui, que vocês vão ver daqui a pouco. Mas olha, vejam que o título que ele coloca no original é Pathways to Bliss. Na verdade, aí o subtítulo é exatamente o mesmo que a gente adotou na palestra, que é Mitologia e Transformação Pessoal. Então, assim,
primeira coisa que eu posso dizer a vocês que houve uma dificuldade na tradução, é, por causa, primeiro, da palavra pathway, quer dizer, essa palavra é até simples de traduzir, poderíamos dizer que é caminho, trilha ou senda, né? Então, assim, e na verdade o que foi escolhido por eles foi justamente trilha, mas eu acredito que vocês entendem por que eu já estou achando preferível até, como a gente colocou no nosso título, senda, né? Na verdade tem aí talvez um afeto nosso teosófico, porque a gente tem nossos livros, né, falando muito de senda, né? Então, a gente sabe que isso também tem muito a ver com a gente, né? E a palavra bliss, que existe muitas e muitas possíveis significações. Nessas notas da tradução, inclusive uma coisa que é dito é que, como essa é uma palavra que já é uma tentativa de traduzir por Joseph Campbell palavras dos textos orientais, então, alguns textos orientais que são intraduzíveis, ele foi procurar uma palavra que pudesse ser a melhor para traduzir. E aí, depois que chegou para a palavra na língua inglesa, os tradutores depois têm um trabalho imenso de buscar a palavra oriental para tentar descobrir se a tradução direta do inglês para o português seria a melhor, ou se ele teria algumas pistas que os textos originais, né, orientais poderiam dar para que a gente encontrasse a palavra melhor. E aí a gente tem possíveis palavras: bênção, entusiasmo e beatitude. Claro que eu não vou dizer que a palavra entusiasmo foi mal escolhida, porque os tradutores explicam que tem a ver com a união com Deus, a busca da união com Deus, que aí, esse T aí de tel e a possibilidade de entrar, de conectar-se, né, com Deus, né, beatitude, bênção, etc., todas são palavras muito, muito coerentes com o possível significado. Mas se a gente entende que ele está falando aí de uma trajetória similar a que ele fala da Jornada do Herói, que foi um livro escrito anteriormente a esse, e ele se refere ao livro, inclusive, várias vezes, falando justamente desse caminho que nós fazemos para algo muito maior dentro da nossa evolução. A gente não pode nem conceber o que seria a meta ou o fim dessa jornada, mas a gente sabe que é uma jornada importantíssima. A gente sabe que por isso que, assim, no nosso título não tem falando do fim, mas falando do processo, que é a própria transformação pessoal. Então, se você faz uma pequena transformação, já é uma transformação. Então, é interessante entender que ele aí está se referindo justamente ao caminho, né, que vai chegar a algum ponto, algum lugar. Então, que lugar é esse? A gente vai entender aqui nessa palestra que podem ser vários, a depender da escala em que a gente esteja abordando, a escala que nós estejamos trabalhando essa jornada. Que jornada é essa que nós estamos falando? Porque existem muitas jornadas, pequenas escalas, às vezes jornadas que acontecem simultaneamente na nossa vida, e tem também a grande jornada, que eu nem diria que é da encarnação toda, porque a da encarnação toda também é uma das jornadas, já que a gente acredita em outras vidas, em outras existências. Então nós temos uma jornada gigantesca, evolutiva, que transcende até a nossa compreensão. Mas, assim, é interessante a gente entender o caminho que a gente pode fazer daqui para frente. Não está querendo passar o slide. Deixa eu ver. Agora. Então, assim, por isso ele escolheu, na verdade, trilha e entusiasmo, mas eu acabei escolhendo outro para poder, você vê aqui, ó, na trilha do entusiasmo, mas eu na palestra acabei escolhendo senda e plenitude, porque justamente achei que tem faz muito mais sentido. Por que a palavra plenitude? Eu vi que a palavra plenitude era uma das que os tradutores disseram que a palavra bliss poderia significar. E aí, nesse caso, a gente, fazendo a alusão que o próprio Joseph Campbell faz o tempo inteiro ao processo de individuação, e no processo de individuação, o caminho para que se conquiste o eu verdadeiro, a pessoa ser ela mesma, ela buscar cada vez mais uma autenticidade, uma proximidade cada vez maior do self, que seria o seu eu verdadeiro, sem influências e sem perturbações do próprio inconsciente da gente mesmo. E isso seria uma conquista da plenitude, é você ser pleno, é você ser alguém pleno nesse processo todo. Então, por isso que eu achei que mesmo numa escala menor,
quanto também na escala maior, que se a gente fosse falar de iluminação, seria uma plenitude ainda maior, uma plenitude de um brilho estelar, uma plenitude de um ser já evoluído numa escala mais na frente, que é o que que vai acontecer conosco em algum momento bem distante no futuro, mas também entra nessa jornada, porque nós não temos uma jornada só e nós não temos um caminho só, e os caminhos que estão pela frente da gente, a gente nem sabe como são e quais serão, certo? Então é isso, a gente pode dizer que os primeiros mitos que aparecem para a gente, eles já servem muito para que a gente possa compreender qual que é o significado desses mitos. Então, se a gente for entender que os mitos de uma sociedade fornecem modelos de conduta naquela determinada época, né, o que a imagem mítica mostra é a maneira segundo a qual a energia cósmica se manifesta no tempo, e conforme os tempos mudam, os modos de manifestação também mudam. E eu posso dizer a vocês, as figuras que eu escolhi para colocar aqui, que é Zeus, da mitologia grega, e Thor, da mitologia nórdica. Eu achei interessante trazer essas duas figuras míticas, porque sempre passou pela minha cabeça uma coisa interessante. Os mitos, eles surgem muitas vezes lá atrás, por várias razões, por vários motivos, mas eles sempre são alguma transcendência, tentando explicar algo. E esse explicar algo, ele pode ser para satisfazer uma inquietação humana que poderia ser tão perturbadora que a pessoa não conseguiria paz na vida. Imagine se uma pessoa ficasse a vida inteira tentando descobrir como é que o universo foi criado. A gente não vai saber isso, mas se aqueles povos lá atrás, ditos primitivos, eu estou dizendo sempre ditos primitivos, porque a sabedoria desses povos primitivos vai nos traz para a gente muitos conteúdos importantes. Mas o que eu quero dizer é que, se vocês pararem para pensar que esses medos, por exemplo, o medo de um raio, o medo de um trovão, ele precisava ser transformado em algo benéfico para que as pessoas não ficassem, já que não entendiam o que era que aquele trovão significava, se era uma destruição em massa, se eles viam que um raio caía em cima de uma casa e poderia destruir, a qualquer momento poderia cair em cima da cabeça da pessoa. Então, por isso que Zeus, na mitologia grega, era o deus maior, era o deus supremo, o deus que ganhou a batalha entre os outros deuses, era aquele que tinha o poder de destruir a qualquer momento por justiça, com um raio. E aí você diz assim, na mitologia nórdica tem também um personagem, só que ele não é o deus supremo, ele é um deus guerreiro. Ele é o filho de Odin, que é Thor, inclusive nos filmes, né, da Marvel, história dos filmes baseados em quadrinhos de super-heróis, a gente tem um personagem Thor, mas eu não quis trazer ele aqui para poder vocês não entenderem que o Thor que eu estou falando é o Thor da mitologia, que é bem diferente do que se interpretou nos filmes. Mas, assim, é interessante que a gente entenda que também os mitos, eles refletem a psicologia de toda uma gama de uma população, de toda uma coletividade. A coletividade dos gregos trabalhava muito com a justiça, com a ética, com a moral, com a filosofia. Então eles precisavam de um Deus maior que fosse aquele justo, aquela pessoa que trouxesse justiça. E se os próprios deuses cometiam grandes erros, Zeus era considerado o deus que era responsável pela justiça dos homens e dos deuses também. Então, por isso que o raio dele era um raio poderoso para poder trazer justiça. O significado do potencial dele ser alguém que produz um relâmpago, produz um trovão, que amedronta todo mundo, é esse medo que é causado o medo da justiça, o medo assim, de algo que a gente faça errado e alguém venha punir a gente de alguma maneira. Já o Thor, que é deus do trovão, também responsável pelos raios, pelos trovões e pelos barulhos que deixam todo mundo atormentado com medo, ele era um deus guerreiro. O povo nórdico era um povo que precisava conquistar terras para poder continuar existindo, sobreviver, para poder ganhar as batalhas, e por isso, para eles, essa força de um guerreiro era mais importante para ser transferido a esse medo maior que se tem do trovão, do raio, etc., para esse Deus. Então, como eles acreditavam que esse Deus poderia ser aquele que traria medo para os outros, porque ele poderia a qualquer momento fulminar o inimigo, então eles acabavam se sentindo seguros, né? Os nórdicos, na época, os vikings e tal, os escandinavos, eles tinham
essa segurança quando eles apelavam por esses deuses que ajudavam eles na guerra. Então vocês vejam como essas origens, elas também já têm um cunho psicológico muito forte, e não é à toa que esse psicologismo que existe aí serve para a gente hoje, para que a gente entenda como esses deuses também funcionam nos dias de hoje, como arquétipos, como figuras modelares, como modelos que nos ajudam até a gente entender o que seria o caminho que a gente poderia trilhar dentro de uma interpretação. E é interessante também entender que o mesmo Deus, o mesmo mito, ou vários deuses e vários mitos podem ser interpretados de formas diferentes a depender das condições em que eles poderão estar aparecendo na nossa vida, quer em sonho, quer em fantasia, quer em vislumbres ou até visualizações que a gente possa criar buscando o nosso Deus, o Deus que nós acreditamos, então, que também acaba tendo a mesma manifestação de energia, porque é aquela energia que a gente produz quando a gente cria uma imagem, quando a gente cria uma forma de pensamento, no sentido de poder ganhar força, ganhar energia positiva para o que a gente vai fazer. Bom, deixa eu tirar isso aqui. Eu acho que eu vou minimizar aqui. Então, assim, ó, os deuses representam os poderes protetores que nos sustentam em nossos campos de ação. E ao contemplar as divindades, recebemos uma força estabilizadora que, por assim dizer, nos coloca no papel que é representado por aquela divindade em particular. Então, por aí a gente entende que eles têm um papel importantíssimo para a gente poder conseguir construir, né, nosso processo psicológico de autoafirmação no mundo, de fazer o que tem que ser feito no mundo. E isso era a psicologia que se tinha na época, né? A forma que se tinha para se trabalhar com o mundo na época. Então, saber qual mito nós vivemos, saber em qual história mitológica nós podemos viver, é talvez a grande meta que esse livro tem para dar para a gente nessa busca de saber ter assim um pouco mais de consciência do que nós estamos fazendo, do que já fizemos até agora e do que vem pela frente, ter um pouco de tranquilidade por saber que se um momento não está muito fácil, é porque é uma fase, e essa fase já tem um exemplo no passado, um modelo no passado, que poderiam ser os mitos, poderiam ser contos de fadas, ou até contos, quando você lê livros que lhe afetam, que lhe mexem, que deixam você assim bastante abalado por um tempo, vejam como esse livro serviu para vocês refletirem, talvez coisas que vocês jamais tinham pensado, e às vezes vivenciar coisas que é até bom que vocês não vivenciem na realidade, mas na ficção, para que vocês possam trabalhar certas emoções, certos sentimentos, e até buscar respostas éticas, filosóficas que vocês jamais tinham pensado. Um livro faz vocês refletirem. Então, não podemos descartar as histórias, os contos, as ficções de hoje como sendo verdadeiros mitos do tempo moderno. E aqueles que ganham uma repercussão, vejam quando o livro vira um best-seller, na verdade é porque eles encontraram respaldo na alma humana e em muitas almas humanas, provavelmente é uma coletividade, um campo morfogenético enorme de pessoas está acreditando e vendo que aquilo é útil para aquela pessoa. Então, é bom até a gente ler aquele livro para a gente saber o que é que pode ser útil para a gente em algum momento, de coisas que a gente talvez ainda vá viver brevemente, porque é algo que está morejando na energia do planeta, na energia daquele momento, na energia da humanidade. Então é interessante a gente perceber por essa ótica. Não falo aqueles livros mais assim, digamos assim, de leitura rápida que acabam ganhando a população por um gosto popular, muito popular, mas eu digo aqueles que tocam mesmo, aqueles que mexem, que têm um conteúdo profundo e que acabam realmente atingindo uma população que gosta de ler e que indica o livro para outros. Bom, ele diz ainda, o Joseph Campbell, o seguinte, onde quer que se tenha... deixa eu tirar aqui. Onde quer que se tenha uma imagem mítica, ela foi validada por décadas, séculos ou milênios de experiência ao longo do caminho e fornece um modelo. Não é fácil construir uma vida para si mesmo sem ter modelo algum. O modelo é que nos dá a ideia da direção a seguir e da maneira de lidar com os problemas e as oportunidades que surgem. Olha, mais ou menos o que eu já disse aqui mesmo. Agora, o que acrescenta aqui, na verdade, é que a gente tem, digamos assim, algo que não é fácil de construir, que a gente precisa, se não tiver esse modelo,
para algumas pessoas, esses modelos servem mais, para outras pessoas servem menos, e aí a gente vai ver dentro dessa palestra aqui essas diferenças acontecendo. Eu trouxe essa árvore porque ela, de certa forma, está representando uma coisa que a gente tem trabalhado muito aqui, que são os campos morfogenéticos. E aqui nós temos mitos, exemplos de mitos. É uma imagem produzida por inteligência artificial, né? E a árvore é um representante muito, muito bom para os campos morfogenéticos, que justamente eles se ramificam, né? Existem vários campos de atuação, por exemplo, vamos supor, vamos imaginar aqui, só hipoteticamente, que essa árvore está simbolizando todas as pessoas que têm uma religião. E aí você divide aqui pessoas que têm uma religião do budismo, uma pessoa que tem da religião egípcia, etc. E aí você pensa, depois tem ramos, porque não existe só um budismo, não existe só um hinduísmo, não existe só um cristianismo. E aí a gente vai ramificando mais e mais e mais, e aí a gente forma egrégoras, que formam grupos menores, que se agrupam em grupos maiores, depois em grupos bem maiores, até chegar a um grupo que teria essa visão de alguma religião acontecendo. Então é isso mais ou menos que é o arquétipo também. Os arquétipos dentro de uma visão mais aprimorada, que Marie-Louise von Franz disse que o próprio Jung já estava trazendo esse conceito de saber que o arquétipo não é único, não é uma unidade, será uma unidade à medida que nós aprofundamos mais nele, ou seja, até quando se chega no tronco aqui, né, aí nós encontramos essa unidade. Mas enquanto não se chega, tem alguns grupos que são os famosos campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake, e esses campos morfogenéticos são os que nos ajudam a aprender mais rápido algumas coisas, a assimilar algum conteúdo da competência daquela religião, daquela filosofia, daquela maneira de pensar, daquele jeito de ser, para depois a gente vivenciar outra experiência em outro grupo, em outro egrégora, em outro campo morfogenético, e aos pouquinhos a gente ir fazendo essa transformação, esse aprendizado. Então, saber em que instância nós estamos e que missão nós temos na Terra a partir de até a religião que nós nos engajamos, somos iniciados em quê? Estamos fazendo o quê? Nós estamos ajudando no plano divino, de que forma? Então, essa é a situação que a gente vai ter que ter, esse é o rumo que a gente precisa tomar na vida e, de certa forma, enxergar isso dentro dos mitos é um caminho até mais fácil, por mais que ainda seja difícil, mas ele é dos mais fáceis, porque mais assim, complicado ainda seria tarefas em que há um transtorno muito complicado e que a gente não consegue por nós mesmos chegar a isso, e aí precisa de uma terapia, precisa de ajuda e tudo mais. Mas, assim, dentro da nossa própria construção, do nosso caminhar evolutivo, é possível que a gente tente encontrar algum mito, alguma história, algum caminho, algum livro que seja norteador dos nossos caminhos. Eu conheço muitas pessoas que sempre falam para mim assim, quando eu estou muito mal, eu estou assim depressivo, eu estou com assim muito triste, eu escolho um livro, um determinado livro para ler de novo, porque ele me deixa bem. Né? Minha esposa mesmo fala para mim que o livro dela é Servidão Humana. Não é um livro muito otimista, não, mas é um livro que justamente deixa a pessoa percebendo a realidade, né? Então, sabendo como existem coisas piores no mundo e que a gente está até vivendo uma vida muito maravilhosa comparada ao que a gente vê no livro. Então, é bom que a gente tenha esse porto seguro em algum momento, que pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser uma série, pode ser até textos esparsos ou um artigo ou alguma coisa assim que ajude a gente, que também são esse referencial, é como se fosse o nosso mito, um mito que nos ajuda, né, dentro de uma perspectiva na visão hillmaniana que considera que nós podemos nós podemos arquetipizar determinada coisa, porque tem uma relação emocional muito forte conosco, e quando tem essa relação emocional já envolve o astral, e se a gente no intelecto também consegue conectar com isso, trazendo benefícios, a gente está buscando esse mundo, esse campo celestial também do corpo mental, que vai ajudar muito a gente também na elevação e na busca do que vem pela frente. Bom, o mito não é a mesma coisa que história. Mitos não são relatos inspiradores de pessoas que viveram vidas notáveis, não. O mito é o transcendente em relação ao presente. Ora, um herói folclórico é diferente do sujeito que é assunto de uma biografia, mesmo que o herói possa ter sido uma pessoa real em algum momento.
Bom, muitos mitos têm uma origem histórica, às vezes é uma pessoa, uma figura que foi muito importante, mas quando a gente vai contar a história daquela pessoa, daquele ser, daquela criatura, pode ser que a gente deturpe, né, como muitas vezes seres que trazem avatares, que trazem religiões, e a gente acaba perdendo a essência da religião, mas pode ser também que as pessoas aumentem o poder desse ser que viveu na Terra para um caminho que é justamente aquele que ele está precisando, ou que a humanidade está precisando para poder se direcionar melhor. Se não for uma religião que tem interesses pessoais no sentido de poder ganhar alguma coisa em troca, a religião, as pessoas, os religiosos também podem estar trazendo, de certa forma, uma necessidade, uma ânsia da alma, uma necessidade da alma para que aquela religião ganhe um caminho que possa atender a uma determinada demanda. Em outras palavras, acaba sendo verdade aquela frase de cada um tem a religião que merece. Se a gente diz que o hinduísmo tem várias denominações, várias linhas, mesmo aqueles que se baseiam somente no Bhagavad Gita, tem vários que interpretam o Bhagavad Gita de maneira diferente. Tem vários cristianismos, todos sabem que isso, vários budismos também. Então, aí você diz assim: os budismos todos são errados, o verdadeiro é aquele lá atrás. O Theravada está certo porque segue a base do original e o Mahayana está errado. A gente sabe muito bem que a doutrina secreta talvez seja mais baseada, a religião que mais seja baseada no Mahayana. Então, se a gente for seguir essa linha, a gente está assim, considerando que pode estar buscando uma trajetória que não seria ideal, mas não, porque na verdade o Theravada ele é tão rígido em relação aos textos originais, e se a gente for parar para pensar, o Theravada é baseado nos discípulos do Cristo, dos discípulos de Buda, que reproduzem o que Buda disse, mas eles também podem não estar reproduzindo tudo fielmente. Então, de certa forma, não precisa ser rígido nesse sentido, precisa ser rígido na compreensão, na interpretação e no respaldo que tem dentro de nós mesmos, porque a religião está dentro de nós também. E talvez se a gente centrar, meditar e buscar a essência da religião dentro de nós, a gente esteja conseguindo chegar mais perto da verdade do que dentro da religião. Não há religião maior do que a verdade. Então, essa verdade é interna, é dentro de nós, é nessa busca interna. Se a gente lê as cartas dos Mahatmas, é como se a gente tivesse passando por um processo terapêutico, mais do que terapêutico, mas religioso, de engrandecimento, de evolução, porque a gente está buscando a essência desses mitos todos. A gente está conseguindo entender a religião comparada e a mitologia comparada presente em todas essas filosofias e encontrando a doutrina secreta presente em todas elas. Então, por isso que mito não é a mesma coisa que história, porque não é apenas a história que foi contada de um para o outro, de pessoa para pessoa, de boca em boca, mas a essência, o que está por trás, né? Toda a filosofia que está por trás dessa história que importa e que muitas vezes é captado melhor por uns em alguns aspectos e melhor por outros em outros aspectos, e a gente tem que juntar tudo isso para poder a gente compreender. Por isso que é importante fazer a religião comparada e fazer a mitologia comparada, porque a gente acaba encontrando fragmentos mais fiéis e que a gente acaba juntando para formar uma verdade maior. Bom, aí lá adiante também o Joseph Campbell traz também isso aqui para a gente. Ó. O que o mito faz é fornecer um campo no qual você consegue se situar. Esse é o sentido da mandala, do círculo sagrado, da mandala ou do mandala, né? Jung chamava no masculino. Do círculo sagrado, seja você um monge tibetano ou um paciente de um analista junguiano. Os símbolos são dispostos ao redor do círculo sagrado e você deve situar-se no centro. Um labirinto, é claro, é uma mandala bagunçada, na qual você não sabe onde está. Assim é o mundo para as pessoas que não têm uma mitologia. É um labirinto. Elas lutam para abrir caminho como se ninguém jamais tivesse estado ali antes. Então, assim, aí eu trouxe aqui algumas mandalas feitas por inteligência artificial e eu levaria horas aqui tentando interpretar, porque é uma viagem tentar interpretar ilustrações assim abstratas, mas eu só de cara já diria assim para vocês, tem um infinito aqui, né, que de certa forma mostra que esse centro é infinito, por mais que a gente esteja vendo ele representado aqui por esse círculo, mas outra coisa importante, Jung sempre dizia que o self é o centro e a periferia ao mesmo tempo, então você vê o amarelo aqui, dentro
nas folhagens também, nas pétalas, e pétalas que se reproduzem aqui também, como se fossem conectando, reproduzindo em grau maior o que acontece aqui, como se o que está dentro aqui é como o que está fora, o que está embaixo é como o que está em cima, e no meio do caminho, ligando tudo isso, tem uma cor meio assim, violetada, que é justamente a cor mais sublime que está fazendo a conexão da gente com esse algo maior que está aí. Mas a gente tem também um monte de espiras aqui, ó, que lembrariam talvez a Kundalini, porque a Kundalini, de certa forma, é a energia que existe em vários níveis, em 7, na verdade, segundo o Leadbeater, né? E ela é a que torna material o mundo, qualquer que seja o mundo físico, o mental, o astral, etc. E aqui nós temos ela emanando também, né? Fazendo construir um universo a partir de nós, a partir do eu, e esse eu é o coletivo ao mesmo tempo. E uma coisa que me chamou a atenção, que mesmo sem eu pedir isso no prompt da inteligência artificial, a gente tem aqui uma das espiras, tem uma cabecinha de serpente, ó, como se fosse uma serpente saindo aqui, ó. Ela não é, nenhuma outra tem, mas essa tem como se fosse um sinal, sinalizando que realmente isso tudo e o giro é mais ou menos 3 voltas e meia. Olha só que interessante. Tentando, claro, como o yoga tem tudo a ver com o Tantra Yoga, o Tantra Yoga tem muito a ver com a energia Kundalini e tal. Então, com certeza, quando a inteligência artificial fez essa busca, porque eu fiz uma busca ao mesmo tempo para refletir e, de certa forma, também para buscar na internet. Então, ele fez um apanhado e refletiu em cima. Então, a gente tem também toda a manifestação do amarelo, ouro, que é o brilho, que é a energia da busca do nosso engrandecimento, da nossa redenção. A gente tem uma lua e tem uma estrela que é um sol também, porque o sol é uma estrela. Então, a gente tem aqui também o ânima e ânimos e o masculino e feminino, enfim. É uma viagem, poderíamos ficar interpretando até o fim da palestra, se fosse o caso. Aqui já é uma ilustração de uma mandala que eu pedi que mostrasse simbolismos religiosos. A gente encontra aí o budismo, né, a gente encontra várias relações aqui que mostram para a gente simbolismos que vão ajudar a gente na trajetória, né, entendendo isso como uma representação desse mito, né, porque o Joseph Campbell fez uma analogia muito forte entre a mandala e a nossa e o mito em si, porque todos dois têm esse modelo, só que o modelo da mandala é um modelo ainda mais transcendente, porque ele faz a gente enxergar o nosso eu sem muita racionalidade, né? Sem muito. O mito ainda tem um pouquinho de racionalidade, porque a gente tenta encontrar uma história e naquela história tem que transcender e encontrar o que está por trás dela e fazer uma interpretação às vezes exotérica e outra esotérica, mas de certa forma aqui a gente tem muita similaridade, porque são modelos diferentes de agir dentro da nossa psique, né? Mas tem um caminho, né, de redenção no processo. Aí eu trouxe também uma ilustração, já que foi falado que o labirinto é uma mandala bagunçada. Então, realmente, você tentar sair de um labirinto é um processo e é um exercício. Eu faço muito. Esse aqui, inclusive, a inteligência artificial não deu nem chance para a pessoa sair, porque está todo fechado. Mas eu tenho um trabalho com um labirinto que eu faço com meus alunos, que é justamente pedindo para ele fazer uma trajetória visual mesmo, com uma mandala. Isso é um exercício de meditação fantástico, usando até o labirinto de Chartres, né? Que muitos até fazem caminhando no próprio labirinto, na própria mandala que existe na Catedral de Chartres. Mas isso é um exercício muito grande, muito bom de tentar perceber como a gente pode sair de uma realidade. O próprio mito de Teseu e o Minotauro no labirinto tem essa mensagem, né, de que a nossa vida pode ser, digamos assim, transcendida se a gente tiver um fio de Ariadne, né, um caminho condutor, se a gente tiver algo que nos ajude a conduzir. Sem esse fio condutor, a gente realmente se perde no labirinto e não consegue sair. Então, você vê que um mito tem uma resposta para isso, um mito sempre tem algum mito, ou até mais de um mito, ou vários mitos atuando dentro de uma necessidade nossa, né? E aí eu acabei pedindo também à inteligência artificial para mostrar para a gente um oposto desse labirinto aí, uma mandala que tivesse um caminho para a gente chegar à nossa trajetória. É um caminho sinuoso, um caminho belo, um caminho que não é assim reto, porque a gente vai passar por várias nuances na nossa vida, mas de certa forma é um caminho de saída, né, desse processo todo. Bom, aí nós temos aqui, o que é o mito?
O que o mito faz por você é apontar para além do campo dos fenômenos em direção ao transcendente. Uma figura mítica é como um compasso que você usava para desenhar círculos e arcos na escola, com uma perna no campo do tempo e a outra perna no campo do eterno. A imagem de um Deus pode se parecer com a forma de um ser humano ou de um animal, mas ela tá aqui, ela faz referência a algo que transcende a forma de um animal e ela faz referência a algo que transcende a forma. Bom, aí eu trouxe também aqui uma mandala com uma forma mais assim, com várias religiões aqui presentes, e aí eu achei interessante porque eu acabei encontrando vários significados, vários símbolos aqui que mostram a gente coisas que podem ajudar na nossa trajetória, entendendo que o centro é o self, e todas essas pistas que estão aqui em volta são possíveis caminhos que a gente pode usar para a nossa transformação pessoal. Então, no centro tem esse disco solar radiante, né, representando o poder universal dos deuses, que também é o self, né? E nos quadrantes a gente tem assim, para a mitologia grega, porque eu até pedi que fossem várias mitologias, né? Então tem a coruja de Atena, que tem a ver com a sabedoria interior, guardiã dos mistérios ocultos, o capacete espartano do autocontrole, disciplina e estoicismo, que é o significado que esse capacete tem aqui nessa mandala. A mitologia romana a gente tem Gladius, Lórica e Segmentada, que tem a ver com o equilíbrio entre a rigidez e a flexibilidade. Eu vou mostrar daqui a pouco no slide seguinte, aprofundando um pouco esse Lórica segmentada, para vocês entenderem que coisa incrível tem por trás disso aí, que faz parte da mitologia romana. E ainda, além disso, o tridente de Netuno, que tem a ver com o domínio sobre o inconsciente emocional, né? Netuno, que é elemento água, que vai fazer, através da emoção, fazer com que a gente se conecte emocionalmente ao inconsciente, né? E aí vai fazer a gente ter os complexos que conectam com os arquétipos. Bom, a mitologia egípcia é o olho de Horus, a gente tem proteção e poder na visão preditiva, a pirâmide estilizada tem a ver com a ascensão espiritual, a gente parte do quadrado e chega a um ponto na evolução na pirâmide, que é da terra ao céu. Na mitologia indiana a gente tem a cabeça de Ganesha, que tem a ver com sabedoria espiritual, e o símbolo do Om, que tem a ver com união. E na moldura, detalhes florais e padrões geométricos inspirados em mandalas tibetanos. Bom, sobre a lórica segmentada que eu falei nesse instante, isso é muito interessante, porque a lórica segmentada é um traje que os romanos usavam, os centuriões romanos usavam, para a proteção deles, né? Naquele tempo ainda não tinha tecido metálico, como hoje tem tecido de aço, que as tramas são bem fininhas e que juntas conseguem fazer aquela flexibilidade toda. E lá mesmo, logo depois, começou a ser feito tramas metálicas e conseguiram fazer armaduras com... A trama era mais grossa do que as de hoje, mas eles não tinham essa defesa. Então, eles faziam essas camadas aqui, né, essas superposições de 26 camadas que permitiam a flexibilidade deles, né, e isso só ficou durante o século I e o II, porque a partir do III eles conseguiam usar outro tipo de traje, né? Aqui tem até uma representação, né, em alto relevo mostrando. E aí eu digo a vocês, olha aqui como foi fundo, né, a inteligência artificial na hora de fazer a representação da simbologia dentro da mandala, porque está mostrando aí a importância da flexibilidade dentro de uma proteção. Ou seja, você precisa de proteção, mas ela não pode ser uma coisa que lhe enrijeça tanto a ponto de você não ter a abertura, né, o caminho de poder flexibilizar no mundo. Então, é uma mensagem que está aí presente no mito, presente no traje de um centurião dentro da mitologia romana, dentro da realidade romana histórica, e que a gente pode traduzir para os dias de hoje, né? Aqui já tem uma mandala que traz um conteúdo evolutivo ainda maior, porque envolve a Kundalini, as energias dos chakras, né? E, inclusive, o próprio Jung teve vários pacientes que representaram ilustrações como essa, mostrando os chakras, e o próprio também... o Joseph Campbell tem um capítulo só falando justamente dessa... dos chakras e das energias que apareciam em muitos, né, muitos deles, dos pacientes, e a gente vai ver daqui a pouco como, rapidinho, porque o tempo está voando, né, a gente vai ver como ele mostrou que existem certas necessidades que os mitos trazem e que vão além das necessidades básicas que a gente precisa. Então aqui eu trouxe até essa representação aqui da energia subindo e atingindo aqui o ápice, né.
Bom, Jung chamava o indivíduo que identifica a si mesmo com a sua persona de uma personalidade humana. Nós o chamaríamos de pomposo, é uma pessoa que não é nada além dos papéis que ele ou ela interpreta. Uma pessoa assim nunca deixa que seu caráter verdadeiro se desenvolva, permanece simplesmente uma máscara e conforme suas capacidades declinam, é, é, conforme vai cometendo erros e assim por diante, tem cada vez mais medo de si mesmo, coloca mais esforço em manter a máscara, daí ocorre a separação entre a pessoa e o self, forçando a sombra a se retirar para mais e mais fundo do abismo. E quando a sombra se aprofunda ainda mais, fica mais difícil a gente conseguir trabalhar ela, mais difícil a gente fazer ela, o confronto com ela para que a gente possa se libertar dessas repressões, dessas coisas que ficam presas no inconsciente, porque o que Jung diz é que a sombra, felizmente, fica na periferia do inconsciente. É fácil de você, usando alguns caminhos de acesso, de projeção, de prospecção do inconsciente, você atingir a sombra. É como se você furasse uma bolha e logo achasse a sombra. Mas se você usa, se a sua persona ela assume, vamos dizer assim, o papel da sua vida, na sua vida, você cada vez aprofunda mais a sua sombra. Por quê? Porque você vai sentindo mais medo e mais medo dessa sombra aparecer. Então, essa sombra vai sendo mais escondida, mais guardada lá no fundo, nos recônditos do nosso inconsciente, porque você se torna uma pessoa que você não é, cada vez mais distante do seu eu verdadeiro. Então, isso é uma das formas de evitar, é você tentar ser, né, uma pessoa verdadeira, uma pessoa mais real, né, em relação a tudo. Então, é preciso assimilar a sombra, abraçá-la. Não é necessário fazer nada em relação a ela, necessariamente, mas devemos conhecê-la e aceitá-la. Então, aceitar a sombra é um caminho terapêutico, é o caminho da Nigredo, né? É o caminho de você reconhecer que você tem uma coisa que não é muito boa. Às vezes, não precisa mais nada, porque depois o caminho é contínuo, porque a grande dificuldade é a gente aceitar, a grande dificuldade é a gente perceber que aquela sombra existe. Porque a gente esconde tanto que a gente só olha nos outros, é a projeção. A gente olha nos outros sempre o que a gente tem dentro da gente que precisa ser trabalhado. Então, eu até faço uma comparação bem interessante, porque quando a gente fala de Maya, né, que é a ilusão, existem três partes, três divisões, né, eu diria assim, que podem ser, digamos assim, o significado de Maya. Estou até procurando aqui no livro, porque foi onde a gente encontrou essa informação que eu achei muito interessante, que eu estou dando aula sobre o assunto, e a gente vê sobre cores, sobre luz, né, e a gente encontra uma subdivisão em três poderes, que é chamado os três poderes do Maya, que é a chamada projeção, o obscurecimento e a revelação, né? Então, olha que interessante, porque na filosofia hinduísta a gente já tinha essa informação de que Maya tem esses três poderes, né? A ilusão pode ser através de projeção, de obscurecimento e de revelação, provavelmente uma revelação que já está ajudando, de certa forma, a esse Maia desaparecer, ou essa ilusão, porque Maia não é de todo ruim, quando ela se revela, ela mostra seu eu. Então, poderíamos dizer que o Maia seria talvez o representante mais próximo da sombra, dentro dessa perspectiva, e aí a gente pode fazer uma comparação aqui, né, a projeção, né, o self seria esse sol, a projeção, a persona seria essa reflexão, porque assim, você não está deixando ver o que está dentro de você. Você é um verdadeiro um indivíduo sólido que reflete tudo, que não deixa transparecer nada. Então você parece uma coisa brilhante, uma coisa branca, iluminada, maravilhosa, mas a sua luz é refletida. A luz interna não está sendo alcançada e nem está sendo atingida pelo sol, porque você está refletindo tudo. Então isso é a projeção, isso é a persona. Mas se a gente tiver, se o corpo estiver absorvendo e colocando para dentro, você está ali, nesse caso, está vendo o quê? Uma repressão. Aí você está trazendo tudo para a sombra e deixando tudo no escuro. Então, por isso que quando você absorve tudo, quando um corpo absorve todas as cores, ele fica escuro e perde toda a luz, por isso é sombra. E, por último, tem a chamada reflexão, que o Joseph Campbell compara muito a transcendência e associa a transcendência à transparência.
porque se a gente entender que a transcendência está dentro de nós, lá no fundo, na nossa essência, no nosso eu uno, sendo transparente, a gente vai encontrar o nosso eu mais profundo, aquele eu que não deixa esconder nada, que não deixa nada ser bloqueado, e é isso que acontece com a transmissão num objeto que consegue ser transparente. Então, a transparência é uma das formas muito fortes que a gente encontra na mitologia de mensagens para a gente conseguir essa transformação do eu, a transparência, a transcendência. Então, a gente encontra isso muito. E um exemplo que o Joseph Campbell dá para a gente, muito interessante, é esse dos pintinhos e a águia. Veja que coisa interessante. Ele diz assim, que uns pintinhos, eles mal nascem, eles já fogem da águia. Assim, mesmo quando não tem uma galinha perto, a águia não, o gavião. O gavião é o inimigo natural dela, caça muito. Inclusive, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver até uma galinha que enfrentou o gavião e conseguiu vencer, espantar ele para proteger os seus filhinhos. Mas isso aí já é outra história. Mas isso aí, assim, a jornada do herói da galinha, a galinha se tornando herói para poder salvar os filhinhos, mas ela também se baseou no modelo de algum mito, acredito eu. Brincadeira, mas isso não deixa de ser uma verdade. Mas, assim, se a gente entender que os pintinhos ali, eles já correm do gavião, mal eles nascem, sem ninguém ter ensinado nada, e já fizeram uma experiência interessante de colocar uma figura desenhada de um gavião, bem representativo do gavião, e botaram para perto delas, assim, passando numa corda puxada, assim, e elas corriam também de medo. Elas entendiam o simbolismo, elas entendiam aquilo, ou seja, aquilo era um arquétipo para ela, de certa forma, que vinha, de certa forma, na raiz já aprendido dela. Agora, uma coisa curiosa dentro dessa experiência, veja como o pessoal fez várias experiências, isso eu estou só simplificando, porque é um negócio riquíssimo, interessante. Fizeram uma experiência de botar o gavião andando para trás, em vez de para frente. Repare que se o gavião anda para trás, a gente já começa a desconfiar de que ele não é um gavião de verdade, é alguma coisa mentirosa. Aí sabe o que acontecia? Quando ele era digamos assim, mostrado para eles viajando para trás, eles não tinham medo, os pintinhos não tinham medo e não corriam. Então, isso é o que eles chamam de reação estereotipada, que é uma reação arquetípica, né, dos pintinhos. Agora, eles falam também de um outro caso, o Joseph Campbell conta de um caso interessante que talvez tenha muita relação com o patinho feio, que é o que eles chamam de estampagem. Estampagem nada mais é assim, quando um ovo é quebrado e nasce um patinho, uma ave qualquer, a figura que eles veem primeiro se movimentando, isso é um estudo científico, a primeira figura que eles veem se movimentando, eles tomam como mãe, eles tomam como genitor, genitora, e se apegam mesmo. Às vezes é até difícil depois se apegar à mãe verdadeira, caso aconteça de o primeiro que eles veem não ser a mãe. Por isso que a história do patinho feio tem um fundamento muito profundo, muito interessante. Isso chama estampagem, porque assim, isso é o arquétipo da mãe que é necessário existir, ele precisa estar colado com a mãe para sobreviver, precisa não só fisicamente, como psicologicamente. A mãe é um elemento forte, então é o arquétipo da grande mãe presente já desde criança, desde um patinho, então um patinho feio, quando se isola ali e descobre a mãe lá no futuro, depois ele consegue mostrar que ele conviveu com muito afeto, né, com essa mãe que foi uma mãe emprestada aí por um tempo. Então, isso é interessante. E uma coisa interessante também, antes de chegar nisso aqui, é que se a gente for olhar a história do arquétipo dentro da perspectiva de Jung, ela é bem a reação estereotipada. Dentro da perspectiva de Hillman, é a ação da estampagem. Todas as duas são verdadeiras, porque existe uma parcela hereditária do arquétipo e uma parcela construída pelas emoções, ou seja, a gente pode arquetipizar alguma coisa a partir de nossa experiência muito forte em infância, em traumas ou em coisas muito positivas que aconteceram na nossa infância que tornaram alguma coisa muito forte para a gente virar um arquétipo, e na nossa vida como um todo a gente pode também criar coisas desse tipo. Afetos podem ser criados numa primeira impressão, e a primeira impressão não é uma coisa hipotética, não é uma coisa, é uma coisa real. Eu quero, assim, passar bem rapidinho aqui, por causa do tempo, para as 4 funções do mito de Joseph Campbell. Eu vou dizer a vocês que, na verdade, para ele tem a função mística, que é aquela função lá atrás, que quando a pessoa tinha um medo, que eu falei, né, de que medo de trovão, aí criava o trovão em um deus, etc.
e toda essa coisa que eles chamavam, que vinha de Levi Broom, que é aquela história do participação mística, que todos os povos ditos primitivos, eles tinham lá uma relação mística, anímica com a natureza e tal, e todos os elementos da natureza viravam deuses. Tem a função cosmológica, porque tudo que explica alguma coisa do eu da pessoa, também explica o universo, é o que está em cima com o que está embaixo, então tem sempre uma explicação cosmológica. Depois tem a função sociológica, porque a gente vai encontrar muitas e muitas filosofias que determinam condutas morais religiosas, como as leis de Manu, as leis dos 10 mandamentos, que conduziram toda a sociedade, as castas do Egito. Então, tem toda uma mitologia associada também às divisões de tarefas dentro da sociedade. E uma coisa que o Joseph Campbell fala é que essas duas funções, a cosmológica e a sociológica, foram hoje substituídas pela ciência física cosmológica e pela sociologia, né? E por isso que muitos não consideram muito mais válidas aquelas realidades lá atrás, ou faz parte da história. Mas ele diz que a função mística, que ainda é presente hoje, ainda que muitos considerem superstição, mas nas religiões ainda estão presentes fortemente, e a função psicológica, que ele considera a mais importante de todas, que é a que ele vai estar analisando nesse livro e em outros livros também, é que precisa ser muito bem trabalhada e entendida como ela interfere muito na nossa psique e como ela interfere na nossa vida ad eternum, né? Então, bom, aqui eu não vou ler isso aqui, mas depois eu prometo a vocês que em outro momento a gente vai trazer um vídeo só sobre isso, porque esse é um dos livros que eu falei que faz parte do círculo, né, da obras coletadas, que é O Herói de Mil Faces. Já tinha uma publicação da editora Cutrix Pensamento, mas essa aqui é a edição da Collected Works. Isso daqui foi uma coisa que eu fiz, um exercício que eu fiz, mostrando que a jornada do herói a gente costuma considerar sempre como sendo uma coisa da vida inteira, mas reduzindo em poucas palavras, o que eu quis dizer assim, até numa ida a um restaurante você pode ter uma jornada do herói. Uma pessoa lhe convida, aí você recusa, aí alguém diz assim, não vá porque é muito interessante esse restaurante e tal, você vai gostar, aí você vai, daí você vai, acaba encontrando uma pessoa que é muito querida, que você nunca viu, ou então você aprende muita coisa enquanto conversa no almoço, e isso daí lhe traz um benefício muito grande quando você volta e estava trabalhando, e isso vai enriquecer o seu trabalho de alguma forma. Então, assim, até em uma escala muito pequena, a jornada do herói pode ser inspiradora para a vida da pessoa. Então, isso ajuda a gente a entender que a nossa senda de plenitude tem presente em várias escalas, em várias situações, em pequenas coisas que a gente aprende no dia a dia e nem percebe, e coisas macro que vão ajudar para a vida toda, certo? Então, a pergunta que o livro faz o tempo inteiro é: qual é o mito segundo o qual eu estou vivendo? E no Poder do Mito, o Joseph Campbell diz: cada indivíduo deve encontrar um aspecto do mito que se relacione com sua própria vida. Uma coisa que se revela nos mitos é que no fundo do abismo, que se revela nos mitos, é que no fundo do abismo desponta a voz da salvação. O momento crucial é aquele em que a verdadeira mensagem de transformação está prestes a surgir. No momento mais sombrio surge a luz. É aquele texto que eu trouxe, coloquei na abertura. Então, é interessante entender que muito provavelmente o mito pessoal será suficiente para guiar, né, a gente ao longo do caminho da vida da gente, né? Agora, nem todos têm um grande proveito disso. Alguns, por exemplo, acham que estão vivendo a sua trajetória, acham que estão vivendo a sua, vamos dizer assim, a sua meta, o seu magna opus, vamos dizer assim, porque estão na religião, indo para a missa todo dia, ou então frequentando o lugar que sempre frequentou religioso. Mas aí a pergunta que se faz: está fazendo o que ali? Só assistindo, só vendo, só caminhando e participando? Está fazendo o que além? Então, é interessante a gente perceber isso, que às vezes a gente se contenta com um mito que a gente se identifica e pensa que está vivendo. Mas qual é o mito que realmente a gente está vivendo? Isso que é preciso ver e é preciso entender. E Jung, no livro Memórias, Sonhos e Reflexões, ele fez essa pergunta para ele mesmo. E o Joseph Campbell disse que quando ele leu isso, ele ficou se perguntando a ele mesmo, porque tem um momento que ele fala assim: mas que mito vive o homem de nossos dias? No mito cristão, poder-se dizer: por acaso vives nele? Algo perguntou em mim. Hoje a gente sabe que é o espírito da profundeza. Com o livro vermelho a gente ficou sabendo que perguntou a ele foi isso. Respondendo com toda a honestidade: não, não é o mito do qual vivo. Então, não vivemos mais um mito.
Não, parece que não vivemos mais um mito. Mas qual é o mito para ti? O mito no qual vives? Sentia-me cada vez menos à vontade e parei de pensar, atingiram o limite. Depois, a gente até descobre que ele tem um mito que é parecido com o mito de Goethe, né? Esse mito de justamente de buscar, né, a redenção através do curador ferido, né? Talvez o maior mito dele associado a Jung seria o de Chiron, né? Do curador ferido, aquela pessoa que sabe curar ou sabe os caminhos para curar porque ele vive uma ferida, ele viveu a ferida de ficar triste com a separação de Freud, a ferida de duas guerras mundiais que abalaram muito ele, então, uma coisa que atormentava muito ele era não ter certeza se ele, ao negar algumas coisas que Freud falava, se o que ele estava afirmando era verdade. Então, ele fez o teste com ele mesmo, experimentou, ele foi o cobaia dele mesmo. Então, esse era o mito dele, e ele acabou revelando isso aos poucos, e não foi fácil para ele conseguir isso, não é fácil para a pessoa descobrir isso. É um caminho importante. E aí ele diz assim, o Joseph Campbell, que Abraham Maslow tem uma lista de valores que é sobrevivência, segurança, relações pessoais, prestígio e autodesenvolvimento. Mas ele diz o seguinte, em minha experiência de estudo dos mitos diversos, né, esses são exatamente os valores pelos quais uma pessoa miticamente inspirada não vive. Eles têm a ver com o modo biológico básico, tal como compreendido pela consciência humana. Para a gente viver algo além, a gente precisa transcender isso. Então, a gente precisa buscar justamente os caminhos que levam a gente a essa essência, que levam a gente a esse entusiasmo, a essa plenitude. E aí ele diz o seguinte, quando Jung disse que queria descobrir segundo qual mito estava vivendo, ele queria descobrir qual era o valor inconsciente ou subliminar que eu estava levando a fazer coisas peculiares e irracionais, causando problemas que sua consciência tinha que resolver em seguida. O início do mundo mítico ou da tradição mítica é uma crise, algo que nos puxa para fora de nós mesmos, para além de nós mesmos, para além de todos os padrões racionais. Então, ele dizia que esses 5 valores de Maslow estariam nos 3 primeiros chakras, que aí o quarto chakra, que é o chakra que nós estamos desenvolvendo hoje, e que ele aprendeu isso no Tantra Yoga, nas palestras, nos seminários de Yoga Kundalini que foram feitos junto com ele soube que o quarto chakra, o chakra do afeto, do amor, da relação, né, de sentimento com o outro, é o que está sendo desenvolvido por nós, e é daí para cima que a gente consegue ter informações que vão servir muito para a gente nessa transformação pessoal que a gente precisa viver no momento atual que nós estamos vivendo na Terra, certo? Então é preciso a gente justamente encontrar a nossa magna opus, e essa magna opus está em lapidar de alguma forma nós mesmos, né? E a dúvida que fica é somente o que nós precisamos lapidar com prioridade, né? A palavra lapidar mesmo pode ter 2 origens, lapidare ou lapidares. Lapidar é atacar com pedras, e aí deformando, né? Porque você joga pedra, você deforma as coisas que a pedra atinge. E a outra forma é inscrever em pedra. Inscrever em pedra tem um significado. Então, até o ato de transformar pode ser um ato abrupto e a gente não conseguir os resultados que a gente quer, ou a gente pode seguir um caminho muito bom quando a gente realmente tem um significado, tem um objetivo, tem um sentido para a nossa vida, trazendo dentro desse lapidares uma meta, um objetivo a seguir, certo? Bom, essas daqui não vão dar tempo da gente falar, mas não são tão importantes. Eu vou encerrar com 2 frases que eu deixo para o final, que é essa aqui, ó. Para transformar sua vida, descubra qual mito vive em você. Os mitos são mapas antigos da alma. Eles revelam seus desafios, forças e propósitos. Ao reconhecer o mito que te habita, você deixa de repetir padrões inconscientes e passa a viver com mais consciência, sentido e direção. Bom, eu não vou também trazer esse, e, aliás, eu acho que dá tempo rapidinho falar. Isso daqui é uma dica, não chega a ser uma receita de bolo não, pessoal, mas assim, é uma dica que eu desenvolvi aqui, que é justamente, eu prometo que esse é o final. Observe os temas, como que é que você pode, né, identificar o seu mito pessoal. Na verdade, esse talvez seja bem importante, porque tem algumas dicas aqui. Observe os temas recorrentes da sua vida. Quais os desafios você sempre enfrenta? Que tipo de pessoa você costuma atrair? Que situações se repetem?
Segundo, busque afinidades com mitos tradicionais. Leia mitos de várias culturas, gregos, egípcios, hindus, indígenas. Qual história parece falar de você? Com qual personagem mítico você se identifica ou sente fascínio? Explore seus sonhos e imaginação. Os sonhos trazem imagens arquetípicas, meditações ou visões criativas revelam partes da sua psique. Jung dizia que o inconsciente fala a linguagem dos mitos. Reflita sobre crises e grandes viradas. Toda transformação profunda tem um elemento mítico. Pergunte-se: o que essa crise está tentando me ensinar? Que personagem mítico estaria vivendo isso? A crise é um chamado da jornada, é o ponto de partida de qualquer mito pessoal. Procure orientação simbólica. Terapeutas junguianos, astrólogos, mitólogos podem ajudar. O mapa astral, por exemplo, pode revelar arquétipos dominantes. O tarô também pode espelhar o mito em movimento. Bom, encerro com essa frase: descobrir seu mito pessoal é escutar a história invisível que molda sua alma. É como perceber que sua vida não é aleatória, ela segue uma narrativa simbólica rica, profunda e cheia de sentido. Obrigada, Marcos, muito interessante. E essa última slide que você colocou, justamente era uma coisa que eu estava pensando. Será que quando nós, porque para Jung é inconsciente essa questão mitológica. Então, quando nós vivemos os nossos arquétipos astrológicos, todo mundo é regido por um planeta que é um deus. Quando a gente se conecta com essas energias, será que a gente consegue por aí caminhar, tentar conseguir essa plenitude transitando aí pelo nosso temperamento associado a esse aspecto mitológico do mapa astrológico? Sim, sim. Inclusive, eu recomendo esse livro aqui, que já está até esgotado, Júpiter e Saturno, de Liz Greene. Ela tem são várias, vamos dizer assim, vários seminários, né, de Liz Greene e Stephen Arroyo. E um deles, ela fala justamente disso aqui, ó. Não sei se está dando para ler aí. O mito na jornada individual, da jornada individual. Exatamente. Imagine Liz Greene falando sobre isso, porque ela pega a astrologia, ela fala como, por exemplo, a gente pode encontrar no nosso mapa justamente dicas para a gente entender esse mito. Onde está o Sol, que é o nosso herói, né? A jornada do herói é a do nosso Sol. Então, ela fala que o Sol é um ponto forte, fundamental, entendeu? Mas existem os mitos associados aí que podem ser, digamos assim, analogamente combinados com determinadas configurações. Por isso que nos vários livros dela, aquele Astros e o Amor, e aquele outro também, Astrologia do Destino, esses dois livros ela fala de cada signo, de cada planeta, mostrando o mito associado, e isso é bem interessante, e é bom para a gente fazer certas conexões na nossa vida, e é muito interessante também esse processo todo. Sim. É uma coisa interessante que eu acho nos mitos é porque eles têm defeitos. Eles Sim. têm também seu lado obscuro. Então, como é que a gente vai vivenciar esses mitos sem a gente perceber que a gente pode também ir para o lado obscuro desse mito? Mas os mitos e os seus defeitos, eles justamente mostram que eles estão justamente tentando reproduzir os problemas humanos, as realidades humanas. E aí, quando ele. Porque se essas realidades humanas, elas às vezes são vistas como coisas muito negativas, e outras vezes são mesmo muito negativas, a gente vai ter que ponderar em que aquele mito está querendo trazer a mensagem. Se realmente mostrar para a gente esse lado de fraqueza que precisa ser superado, né? Porque ao mesmo tempo que tem uma coisa ruim, aquela coisa ruim tem um significado, ou aquela coisa ruim vai ter uma solução. Às vezes a solução é a chamada apoteose, né? O Deus morre e vira estrela, vira Deus. Então, virar Deus seria assim: você desencarnou e viveu outra experiência. Aquilo ali foi uma experiência que serviu para a sua vida, né? De alguma forma, aquilo vai lhe iluminar, né? De alguma forma, aquilo vai trazer um benefício para a sua vida, né? Mas, claro, o mito não está querendo apontar que ser mal, ser ruim, por exemplo, ter ciúme, como a deusa Hera tinha ciúme de Zeus, não é que a gente tenha que ser. Na verdade, o que o mito está mostrando é que nós temos essas fraquezas, os deuses internos que estão dentro de nós têm essas fraquezas e a gente precisa perceber elas. A gente, mesmo
na posição que a gente se coloca, às vezes, de superioridade, mesmo que assim, sendo uma coisa que a gente não revele, mas quando, posições que às vezes a gente coloca, elas obscurecem, né, na sombra, algumas coisas que a gente precisa revelar primeiro para trabalhar, né? Maravilha. Pessoal do YouTube, do Zoom, só agradecendo aqui a sua palestra, Marcos. A Excelso aqui está dando parabéns, que sua palestra foi maravilhosa. Obrigado. E nós chegamos ao final da nossa live. Eu gostaria de agradecer e queria pedir para você mostrar de novo aquele último livro que você colocou da Liz Green, Ah, sobre Saturno e Júpiter. só acha hoje ele em sebo, mas eu torço para que eles publiquem de novo, porque eles estão fazendo relançamentos dos livros de Liz Green, direto aí. É de Liz Green e de Stephen Arroyo, famoso também, aquele Sim, que tem dos quatro elementos, aquele autor. sim, não, É Liz Green muito bom esse livro, é excelente, porque imagine, Júpiter é o planeta da expansão e Saturno da repressão, né, limitação. Então é ela está pai e falando filho, né? É pai e filho. isso, Na mitologia, isso, Júpiter castra o seu pai, Saturno, não é isso? é, Ou seja, ele, para que os outros planetas possam existir, ele isso, limita a atuação do pai. isso. Então, Mas realmente, então assim, é um tema que a gente não encontra muito, porque ou a gente acha separados os planetas, mesmo nos livros que falam desses planetas, não falam eles em conjunto, falam cada um separado. E esse livro resolveu trazer esse conteúdo dos dois, né? pessoal, só em sebo, então, faço votos que vocês Mas consigam aí, torcemos para que lancem, né? Quem sabe, talvez lance. corram na estante virtual, porque é o único jeito de poder vivenciar esses mitos. Você falou em Kiron, eu acho o Kiron também fantástico. Isso. É, Saiu um livro recentemente de Kiron, né? Eu até fiz uma resenha no meu canal. Só tem dois livros, aliás, agora tem três livros sobre Kiron, né? Tinham dois só antes, e aí saiu esse agora, muito bom, por sinal, gostei muito desse livro. sim, a gente não dá muita importância, mas ele tem um papel muito importante no nosso mapa e ele fixa alguns ciclos ali que as pessoas percebem, sentem, não sabem o que é, mas Kiron realmente tem uma força importante. Exato. Meus queridos, chegamos ao final da nossa live. Agradeço imensamente ao Marcos que se dispôs a vir aqui nesse feriado de Semana Santa. Obrigada, Marcos, trazendo esse tema muito interessante. Eu Que que fica agradeço. aí o estímulo aí, o incentivo para que vocês estudem mais, busquem conhecer mais sobre a mitologia, o seu significado e como isso pode nos ajudar na senda da plenitude. Olha que nome lindo. Eu gostei também da plenitude, eu acho que ficou mais adequado, com certeza. Gostei mais da sua tradução. Obrigada a todos pela participação, pessoal, e voltamos na próxima semana. E feliz Páscoa a todos, momento de renascimento, momento de esperança, momento de reflexão. O nosso mundo está precisando de muita harmonia, de muitas boas vibrações, tá bom? Um fraterno abraço a todos e voltamos na próxima semana. Obrigada, Marcos. Feliz Páscoa a Obrigado a todos. você.